Sabe, quando a gente pensa em arqueologia, qual é a primeira imagem que vem à cabeça? Quase sempre é a de um aventureiro, em busca de tesouros perdidos. Mas olha, a história real é muito mais fascinante. Hoje a gente vai literalmente desenterrar como um grupo de mulheres pioneiras transformou essa caça ao tesouro em uma ciência de verdade, focada em preservação, ética e respeito cultural. Então, vamos lá! Para entender o tamanho dessa mudança, é só bater o olho nessa comparação. A arqueologia saiu de um foco em objetos, onde o objetivo era basicamente remover e colecionar, para uma ciência totalmente focada no contexto, com a meta de preservar e, acima de tudo, compreender. Isso não foi uma mudança pequena, não. Foi uma revolução completa no jeito de olhar para o passado. E essa revolução, em grande parte, foi liderada por mulheres. Então a primeira grande virada foi a criação de regras. Antes era meio terra de ninguém. Quem achava levava. Era preciso um sistema para proteger a história. E foi aí que as primeiras guardiãs do patrimônio entraram em cena. E uma das figuras mais importantes nisso tudo foi Gertrude Bell, uma mulher incrível, historiadora, escritora, até espiã britânica, que teve um papel fundamental na formação do Iraque moderno. Mas talvez o legado mais duradouro dela esteja justamente na proteção da história antiga daquela nação. E o ano de 1922 foi o ponto de virada. Quando ela foi nomeada diretora de antiguidades do Iraque, a Bell ganhou a autoridade que precisava para transformar suas ideias em lei, protegendo os tesouros do país de serem simplesmente levados embora. E a estrutura que a Bell construiu foi algo notável. Ela não só escreveu as leis que protegiam os sítios arqueológicos, mas também fundou o Museu Nacional do Iraque para ter um lugar certo para abrigar os artefatos. A filosofia dela era muito clara. O passado de uma nação pertence a essa nação. A Bell literalmente construiu as fundações da gestão do patrimônio como a gente conhece hoje. Bom, com as leis no lugar, o próximo passo era mudar a prática lá no campo. Aquela ideia de que tudo que era descoberto tinha que ser levado para museus distantes começou a ser questionada. E se a melhor forma de proteger a história fosse deixá-la exatamente onde foi encontrada? Essa ideia, que era revolucionária, foi defendida por Harriet Chambers, uma figura inacreditável. A Chambers não foi só uma arqueóloga pioneira, mas também uma atleta olímpica, que chegou a competir nas Olimpíadas de 1936 em Berlim. O trabalho dela na Turquia mudaria para sempre o jeito como os sítios arqueológicos são cuidados. O trabalho da Bell em Karatê P. Aslantas foi um verdadeiro divisor de águas. Em vez de remover as ruínas, ela lutou para preservá-las in situ, ou seja, no próprio local. E ela foi além. Criou o primeiro museu ao ar livre da Turquia e, o mais importante, envolveu a comunidade local nesse processo. Ela mostrou que preservar o patrimônio não era só sobre o passado, mas também sobre o presente e o futuro das pessoas que vivem ali. Do outro lado do mundo, lá na Tanzânia, outra arqueóloga enfrentava um desafio de preservação único. Mary Leakey, que já era uma lenda na paleoantropologia, fez uma descoberta que era ao mesmo tempo gigantesca e incrivelmente frágil. Em 1978, a equipe da Lake descobriu as pegadas de Laetoli. Pensa só, a prova mais antiga de que nossos ancestrais andavam em duas pernas. Depois da euforia da descoberta e de documentar tudo com o maior cuidado, ela tomou uma decisão que na época chocou muita gente. Ela mandou enterrar tudo de novo. A Lake entendeu que o melhor jeito de proteger aquelas marcas tão frágeis da erosão e garantir que as futuras gerações pudessem estudá-las era devolvê-las à terra. O ponto crucial é esse: a preservação se tornou mais importante que a exibição. E essa ética de proteção continua mais viva do que nunca. Em 2018, por exemplo, a arqueóloga Sigden Kjosås-Schmidt fez um alerta público sobre danos que estavam sendo causados por obras em Göbekli Tepe, o templo mais antigo do mundo. O trabalho de quem faz arqueologia, portanto, não acaba na escavação. Ele continua na defesa constante desses locais que são simplesmente insubstituíveis. Ok, então com as leis e as práticas de campo transformadas, a peça final desse quebra-cabeça era o propósito. A arqueologia deixou de ser só sobre o passado para se tornar uma ferramenta poderosa, capaz de combater narrativas coloniais e restaurar o orgulho cultural no presente. E ninguém exemplifica melhor essa mudança do que Zélia Nuttall. Lá no final do século XIX, essa arqueóloga americana se dedicou a desafiar os preconceitos eurocêntricos que pintavam as grandes civilizações pré-colombianas como selvagens. A Nuttall usou a pesquisa dela para provar a sofisticação da cultura asteca. Ela não só fez descobertas acadêmicas incríveis, como encontrar e publicar o famoso Códice Nuttall, mas também se envolveu de verdade para ajudar o México a resgatar suas tradições. O trabalho dela mostrou que a arqueologia podia ser uma força para a descolonização e para reafirmar a identidade cultural. E claro, a Nuttall não estava sozinha. Mulheres como Harriet Boyd House
a primeira a liderar uma grande escavação em Creta, e Dorothy Garrett, a primeira mulher a se tornar professora em Cambridge, estavam quebrando barreiras acadêmicas. O sucesso delas num campo dominado por homens provou que a liderança feminina era essencial para o avanço da ciência. Então, como é que todos esses esforços individuais se encaixam? Bom, eles formaram os 3 pilares que sustentam a arqueologia moderna como a gente conhece hoje. Vamos ver como isso se amarra. A Gertrude Bell estabeleceu as estruturas legais. A Hallett Chambell e a Mary Leakey criaram a ética da conservação no local. E a Zélia Nuttall redefiniu o propósito da arqueologia como uma ferramenta para a identidade cultural. Juntas, elas não apenas contribuíram para um campo de estudo, elas o reconstruíram da base ao topo. No fim das contas, a transformação é total. A arqueologia evoluiu de uma corrida por objetos valiosos para uma disciplina complexa, focada em garantir que o nosso patrimônio seja defendido, legislado e, claro, valorizado dentro de seus próprios contextos culturais. O legado dessas mulheres mostra que a arqueologia é muito mais do que descobrir o que está debaixo da terra. É sobre quem conta a história e por quê. E isso nos deixa com uma pergunta. Com essas novas ferramentas e essa nova ética, quais histórias que foram ignoradas por tanto tempo finalmente vão ter a chance de vir à luz?